Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Ravi Savaia e hoje eu vou discutir com você, conversar com vocês sobre um tema que cai muito em concurso, que é nulidades no processo penal. Primeiramente, a gente tem que tratar o conceito. O que é nulidade? Nulidade é um defeito, um vício tão grave que ocorre no ato processual que ele perde a validade e precisa ser repetido. Isso acontece quando o ato não segue o que a lei manda. Por isso que é um ato grave decorrente da inobservância da lei. Vou dar um exemplo aqui, né? Imagine que o juiz marque uma audiência, mas não avise o advogado do réu. Esse ato, mesmo feito, não vale porque a defesa não pôde participar. A lei vai garantir ao réu que perdeu essa defesa mais uma chance. É mais ou menos como jogar uma partida de futebol e não avisar o horário para um dos times. O jogo pode até acontecer, mas o resultado não vale, porque não foi justo. No caso da nulidade em si, ela vai contra o devido processo legal, porque o nosso processo legal ele é formalista, como diz Nutti. Ele tem uma série de formas. E quando a gente fala de ato processual defeituoso, a gente vai entrar numa seara que não é apenas a nulidade que está em questão aí. Quando a gente fala, tem quatro espécies de atos processuais defeituosos. Tem um ato processual defeituoso que ele não prejudica o processo. Chama ato irregular. Já tem um ato defeituoso, o ato irregular, a irregularidade do ato, que se chama ato inexistente. Como uma audiência presidida por um advogado no lugar do juiz. Esse ato é tão grave e tão evidente que ele é considerado inexistente. Ele não existe no mundo jurídico, como uma intimação assinada por um promotor. Não existe. O Capês, Fernando Capês, fala que isso é como se não houvesse nada. Nada ocorreu. Isso é um ato irregular inexistente. Ele não existe no mundo jurídico. O ato irregular apenas é aquelas pequenas falhas que ocorrem no processo, mas que não prejudica a defesa, não prejudica o réu, não prejudica a marcha processual. Apesar de falho, ele atinge o seu fim. Né? Porque quando você pensar em nulidade, se ela atingiu a sua finalidade e não houve prejuízo, é um ato irregular. Porque para haver a nulidade tem que ter o prejuízo. Daí vem o vocábulo francês, que é o pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. Mas a gente vai falar disso mais para frente. A doutrina clássica, o nosso próprio Código Processual Penal de 41, ele fala a diferença, ele explica ali um pouco a diferença da nulidade absoluta e relativa. Seria ali no conceito clássico a nulidade absoluta é aquela tão grave que o juiz pode declarar ela de ofício a qualquer momento e ela vai, segundo Fernando Capês, contra os preceitos de ordem pública. É um ato tão grave no processo que ela vai contra a ordem pública. Outra informação importante a respeito disso é que na nulidade absoluta, segundo Capês, ela vai diretamente contra os preceitos constitucionais, por isso ela é muito grave. Vamos dar um exemplo, numa audiência, deixa eu ver um exemplo melhor aqui. Numa audiência, o juiz impede que o réu seja acompanhado de um advogado no interrogatório, numa audiência, nulidade absoluta. Por quê? Está cerceando um preceito do texto constitucional, do contraditório e da ampla defesa. Então, quando você lembrar de nulidade absoluta, é uma falha muito grave, que afeta o interesse de todos. Por isso que fala que é da ordem pública, o interesse coletivo. Nesse caso, o próprio juiz pode declarar a nulidade, mesmo que ninguém peça. Já a nulidade relativa, quando a gente fala de nulidade relativa,
só pode reconhecer, porque ela vai contra o interesse predominante das partes. Se ela vai, na nulidade relativa, se vai contra o interesse predominante das partes, quem tem que arguir, quem tem que pedir essa nulidade é a parte que se sentiu afetada, que se sentiu prejudicada. Porém, se ela não arguir, pedir essa nulidade num tempo oportuno, esse ato vai precluir, vai ter convalidação. Aquele ato que era viciado relativamente, vai precluir e se tornar um ato válido, porque a parte interessada não pediu. Está aí o conceito de convalidação. Tá? Se um juiz não garante a presença do advogado de defesa, é nulidade absoluta. Porque a defesa é um direito essencial previsto na Constituição, ampla defesa, contraditória e etc. Mas se o juiz atrasar um pouco o prazo para a defesa apresentar um documento, isso só será nulidade se a defesa mostrar que perdeu uma chance importante por causa disso. Ou mesmo se o juiz notar ou se as partes notarem que a defesa foi deficiente, é uma nulidade relativa. A falta de defesa é nulidade absoluta. Uma defesa deficiente, nulidade relativa. Porém, tem que provar esse prejuízo, que realmente essa defesa foi deficiente, para ser uma nulidade de fato. Pas de nullité, sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. E esse prejuízo, na nulidade relativa, tem que ser comprovado. As jurisprudências atuais estão pedindo a comprovação desse prejuízo até nas nulidades absolutas. Tá? Isso eu li o Código Processual comentado por Lute, ele relata isso. Ele coloca até o nome dos HCs, das jurisprudências, dos agravos, etc. lá. Não sei de cor aqui, mas são jurisprudências que falam que até a nulidade absoluta atualmente, a gente está em 2025, tem que ser comprovada. Comprovado o quê? Comprovado o prejuízo, pas de nullité, sans grief. O artigo, quando a gente fala de nulidades, a gente está no livro 3, título das nulidades no nosso Código Processual Penal. Nulidade é uma espécie. De qual gênero? Dos vícios processuais. Lembra que eu falei que são 4 espécies? Eu vou falar sobre essas espécies aqui. O que fala o nosso... Ele abre esse livro 3, que é do título Nulidades, com o artigo 563. O que diz esse artigo? Que nenhum ato será anulado se não houver prejuízo para a acusação ou para a defesa. Em outras palavras, não é porque houve uma falha que automaticamente esse ato vai ser cancelado. É preciso mostrar que essa falha atrapalhou de verdade o direito das partes. Por exemplo, se o juiz errou ao escrever o endereço do réu no mandato de intimação, mas mesmo assim o réu ficou sabendo da audiência e compareceu, não há motivo para anular o ato, porque o objetivo foi alcançado. Aí é o entendimento de finalidade. A finalidade do ato foi alcançada. Mesmo caso acontece com a citação. O réu foi citado, a citação não foi enviada para o réu. Mas o réu passou no fórum e viu lá que ele estava sendo citado. E ele compareceu à primeira audiência lá, de conciliação, sei lá. Percebe que o ato, houve uma falha, não foi enviada a citação. Mas o réu compareceu e percebeu que ele estava sendo citado. E ele lá arrumou um advogado arrumou um advogado para se proteger. O ato foi convalidado, então não há sentido de falar, peço nulidade porque não houve citação. Mas espera aí, mas o réu compareceu. Então houve uma falha? Houve, mas mas não há sentido de anular um ato, sendo que o objetivo foi alcançado, que é a finalidade. Sempre que você for analisar uma nulidade, você tem que perguntar a seguinte questão. O ato atingiu sua finalidade? Atingiu. Ele prejudicou uma das partes ou as partes? Não, não prejudicou. Então não é nulidade. Pode ser ato irregular ou ato inexistente. Quando eu falo desse princípio, pas de nullité sans grief, que é um proclamo francês, é o princípio que orienta as nulidades. Tem vários outros princípios que eu vou falar mais para frente. O princípio do interesse, o princípio da causalidade, o princípio da instrumentalidade. Mas agora a gente está falando do princípio do prejuízo. Não há nulidade sem prejuízo. Esse princípio evita que processos fiquem parados por detalhes que não atrapalham ninguém. Tem um erro aqui.
Aí ele colocou uma abreviatura que no processo não é permitido colocar abreviatura. Ficou muito preso a isso. E o que acontece? Morosidade. Por isso que a lei tem uma certa objetividade, no sentido assim, se não houver prejuízo, anda o processo. Se numa audiência, por exemplo, o juiz esquecer de pedir que todos fiquem de pé num tribunal, por exemplo, num júri, né? E ele esquecer de pedir isso, não tem que anular ato. A gente tem que entender o seguinte: o processo penal brasileiro, ele como o Nutti fala, formalista, né? Porém, atos que não causam prejuízo ao réu, à acusação, não causa prejuízo às partes e atinge a sua finalidade do que ele foi idealizado, não tem sentido de falar nulidade. Aí a gente entra em atos inexistentes, que é uma espécie de vícios processuais, que são situações em que o ato é tão errado que nem chega a existir legalmente. Eu já falei isso sobre aqui, a gente vai bater na mesma tecla para estudar mais. Não é uma nulidade, porque não há como consertar. É como tentar registrar um casamento feito por alguém que não é juiz ou celebrante autorizado. Juridicamente não houve, como o Capês fala, não houve nada. Não houve o casamento, aqui no exemplo que eu dei. No processo penal, um exemplo é uma audiência presidida por um promotor ou advogado que não tem poder, não tem investidura, não é juiz, não tem nada. Esse ato simplesmente não vale e precisa ser feito de novo por quem tem autoridade, o juiz, no caso da audiência. Tem que ser presidida por quem tem investidura, o juiz. E a outra espécie que eu falei aqui são atos irregulares, que são falhas menores, que não afetam a validade do ato e não precisam ser refeitos. É como um recibo emitido com um nome abreviado, mas que ainda identifica claramente a pessoa. No processo, um exemplo seria quando o tribunal do júri, o juiz não pede formalmente que todos se levante para o julgamento, mas mesmo assim todos entendem a importância e participam. O ato segue válido. Não é uma formalidade, até porque esse exagero na formalidade atrapalha a celeridade do processo. O que é celeridade? A velocidade, porque o Brasil tem fama de ser moroso nos processos. Então, meras formalidades que não prejudicam não pode ser considerado como nulidade. São atos irregulares. A jurisprudência exige prova de prejuízo nas nulidades absolutas atualmente? Sim. Hoje, mesmo em caso de nulidades absolutas, o STF e o STJ têm um entendimento que é preciso mostrar que a falha causou prejuízo de fato. Isso evita que processos sejam anulados por formalismos sem impacto real. Por exemplo, se o juiz erra o nome do réu em um documento, mas isso não causa confusão sobre quem é a pessoa julgada, não adianta alegar nulidade sem mostrar o prejuízo. A violação de uma norma constitucional sempre gera nulidade absoluta? Não, apesar da maioria dos casos descumprir uma norma constitucional, o Capês fala muito isso, que as nulidades absolutas infringem direto uma norma constitucional, enquanto as nulidades relativas afetam direto normas infraconstitucionais. Esse é o entendimento do nosso doutrinador, Fernando Capês. Apesar das nulidades, na maioria dos casos, descumprir uma norma da Constituição e gerar nulidade absoluta, há situações em que outros princípios constitucionais equilibram o caso. Por exemplo, o tribunal do júri às vezes é dado mais tempo para a defesa se manifestar do que para a acusação. É o princípio da plenitude de defesa, o que fere o princípio da igualdade, mas protege o direito da plena defesa. Nesse caso, o ato é mantido para garantir um valor constitucional maior. Então, quando você estudar nulidade, você tem que entender que é caso a caso. A nulidade é muito casuística. É importante você conhecer os preceitos fundamentais, conceito, diferença das 4 espécies, que é ato inexistente, nulidade absoluta, nulidade relativa e ato irregular. Você tem esse panorama completo, mas depois você ir fazer a análise de caso a caso.
deixa eu ver se eu já falei disso aqui, ato inexistente, ato irregular. Isso aqui são minhas colas, tá, pessoal? Já falei de nulidade absoluta, nulidade relativa. Os princípios referentes à nulidade. Já falei do princípio do prejuízo, pausa nullité sans grief, que é o vocábulo francês, que fala não existe nulidade se não houver prejuízo, né? Esse vocábulo francês e esse princípio do prejuízo está muito bem consagrado no nosso artigo 563 do CPP, que fala que nenhum ato será nulo se da nulidade não resultou prejuízo à acusação e à defesa. Tá? A gente tem o princípio da instrumentalidade das formas, que está no nosso artigo 566. Não será declarada a nulidade de um ato processual se esse ato não interferir, não afluir, não atrapalhar a apuração da verdade e a apuração da causa. Praticamente esse é o princípio da instrumentalidade. Um ato irrelevante que não vai atrapalhar a apuração da verdade, dos fatos e da causa, não pode ser declarado como nulidade. É isso que fala o princípio da instrumentalidade das formas. Porque o nosso processo penal ele é instrumental. Tá? Se caso de uma nulidade relativa, o ato acabou não afetando a apuração da verdade substancial, não afetando a decisão da causa, é porque não houve prejuízo. Consequentemente, se não houve prejuízo, não houve nulidade. Vamos ver se não cabe declarar nulidade se o ato não influiu na verdade substancial do processo. O processo é um instrumento. Não será nulidade se o ato não atingir seu fim. Repito, não será nulidade se o ato tiver atingido seu fim. Esse é o jeito mais certo. Princípio da causalidade é o terceiro princípio. Eu falei do princípio do prejuízo, princípio da finalidade, princípio da instrumentalidade das formas e princípio da causalidade. A nulidade de um ato provoca como consequência a nulidade de todos os atos posteriores que a dele depende. O que significa isso, pessoal? Um ato aqui que é nulo e tiver nexo causal com outros atos, esses outros atos subsequentes serão nulos também. Esse é o princípio da causalidade. Porém, é importante que esse ato tenha causalidade, porque se for atos independentes, esse ato aqui não vai ser nulo. Só vai ser nulo se tiver um nexo causal. Tá bom? Uma citação nula. Tudo que vem após a citação é nulo. Porém, na fase de instrução, não necessariamente tudo que vem é nulo. Então, tem que, caso a caso, como eu falei. O estudo da nulidade é casuística. Quarto princípio do interesse. Nenhuma das partes poderá alegar nulidade que só é interesse a outra parte. Olha que interessante. Não pode alegar nulidade. E também, nesse princípio de interesse, a parte não pode alegar nulidade a que deu causa. Então, esse é o princípio do interesse. Você tem que cuidar dos seus interesses. Você não pode cuidar do interesse da outra parte. Tá? Princípio da convalidação. Esse aqui é mais tranquilo. No caso da nulidade relativa, que é de interesse das partes, se a parte que se sentiu prejudicada não arguir na primeira oportunidade, a nulidade que ela foi alegada será convalidada. Ou seja, o vício desaparece e o ato passa a ser válido. Falei dos 5 princípios, né? Falei do prejuízo, da instrumentalidade, da causalidade, do interesse e da convalidação. São 5 princípios que você tem que saber no estudo das nulidades. Há nulidades em atos praticados no inquérito policial? Normalmente não. O inquérito policial não fala nem normalmente, não te fala não. O inquérito policial é apenas uma fase investigativa que serve para ajudar o Ministério Público e decidir se vai ou não apresentar a acusação. Ele não é um processo em si, não te bate muito nessa tecla. Por isso, um erro nessa fase não costuma anular a ação penal.
Por exemplo, se um laudo de perícia feito no inquérito tivesse sido assinado por apenas um perito, quando ele exigia 2 peritos, o juiz pode mandar fazer o laudo durante o processo, mas isso não invalida toda a investigação. A lógica é simples, o que realmente importa é o que é produzido e confirmado durante a fase processual. Tem uma exceção, que são as provas antecipadas. Quando uma testemunha-chave está doente, pode vir a morrer, o juiz pede para escutar, o juiz não, quem está cuidando do inquérito pede para escutar essa testemunha-chave. Porém, se houver irregularidade nessas provas antecipadas, ela pode ser anulada no futuro. Essa é a única exceção. Mas, de regra, quando eu perguntar se há nulidades no procedimento de inquérito, que é inquisitório, ele não é um processo, não existe. O que diz o artigo 564, eu falei do 563, que está totalmente baseado no princípio do prejuízo. O artigo 564 do CPP fala o seguinte, ele lista situações que causam nulidades, como incompetência do juiz, ilegitimidade das partes, a de causa de processo, falta de citação, ausência de defesa e outros problemas graves. É como uma lista de erros críticos que compromete a validade do processo. Por exemplo, se o réu não é citado para defender, todo o processo pode ser anulado a partir desse ponto, porque um direito básico foi desrespeitado. O que é nulidade? Isso aqui é um tema importante. Por incompetência do juiz. É quando o juiz não tem poder legal para julgar determinado caso. Se a incompetência for absoluta, como o crime militar sendo julgado por um juiz comum, o juiz não tem competência para julgar aquele caso. O ato é nulo de forma absoluta. Se for incompetência territorial, por exemplo, um crime ocorrido em uma outra cidade, a nulidade é relativa e precisa ser reclamada no início do processo. Imagine um crime cometido em São Paulo sendo julgado em Campinas, sem motivo. Se ninguém reclamar, a competência fica prorrogada e o ato mantido. Prevenção. Você lembra do estudo de competência? Que a prevenção é quando o juiz que tiver o primeiro ato, ele vai ser responsável por aquele processo, por aquela ação. A prevenção é a regra que dá preferência ao juiz que atuou primeiro no caso. Ele vai continuar sendo responsável. Isso é dentro do estudo de nulidade territorial, de competência territorial, ratione loci. Se essa regra for quebrada, a nulidade é relativa. Supor que um juiz da primeira vara, ele foi o juiz prevento, porque ele atuou primeiro ali naquele caso. Mas o processo foi para a segunda vara, o caso foi para a segunda vara, porque às vezes é um inquérito, nem um processo ainda. É a nulidade relativa. Por exemplo, o juiz concede uma prisão preventiva na fase de inquérito, mas depois o processo é distribuído para outro juiz. É processo mesmo, não é inquérito. Para outro juiz, sem justificativa. Se ninguém reclamar na hora certa, o processo segue válido. Agora, se reclamar, pode reclamar uma nulidade relativa, porque o juiz prevento teria direito de fato, porque ele foi o primeiro que atuou no caso. A coisa julgada pode convalidar nulidades? Na maioria dos casos, sim. A coisa julgada é quando a decisão se torna definitiva e não pode ser mais modificada. Ela serve para dar segurança jurídica, mesmo que tenha havido nulidades. Se a decisão final beneficiou o réu, ele for absolvido, ela é mantida, porque não existe o princípio de pró societá. Em prol da sociedade, esse elemento foi absolvido, vamos entrar... Não. Não existe isso. Isso aí é uma falácia do meio jurídico. Agora, se o réu foi julgado por um juiz incompetente, mas foi tido como culpado, ele pode sim entrar com uma revisão criminal e arguir uma nulidade absoluta. Tá? Agora, se ele foi absolvido e a acusação não reclamou, essa decisão não será anulada para prejudicá-lo. Tá? É uma regrinha isso aqui. O que acontece se uma autoridade policial for incompetente territorialmente? Não acontece nada em termos de nulidade. A competência territorial não se aplica às autoridades policiais
do mesmo jeito que os juízes. Por exemplo, se um delegado de uma cidade prende alguém em flagrante em outra cidade, o flagrante continua válido. O que importa é a legalidade do ato e não a área que ele aconteceu. É diferente de jurisdição. Qual a diferença entre impedimento e suspensão do juiz? Aqui a gente está entrando muito numa área, mas é que dentro do estudo de nulidades a gente vai tratar de impedimentos e suspensão também. Impedimento ocorre quando a lei proíbe o juiz de atuar em um caso específico, como quando ele é parente de umas partes, etc., cônjuge, companheiro. Nesse caso, se ele agir, o ato pode ser considerado inexistente, não nulidade. O juiz, vamos supor, ele não se declarou impedido para julgar um cônjuge. O que é isso? Vai entrar em nulidade absoluta relativa? Não, é ato inexistente. Já a suspensão acontece quando há dúvida sobre a imparcialidade do juiz. Como ele é amigo próximo de uma das partes, isso gera nulidade relativa, que precisa ser pedida pela parte interessada. A parte fala, ó, o juiz aí é amigo da... Claro que ele não vai falar assim, ele vai escrever, ou etc., né? Por exemplo, se o juiz é irmão do réu, ele está impedido e não pode julgar, por isso quebra totalmente a imparcialidade. Pessoal, provas obtidas por meio ilícito não se incluem no contexto das nulidades, pois é ilícito. Devem ser retiradas dos autos. As nulidades é reservada para as falhas procedimentais em gerais, para vícios que não podem ser sanados, né? Não é... Então, quando falar, isso é uma pegadinha, prova ilícitas e nulidade, não. Isso aí não tem nada a ver com nulidade. O que é nulidade por suborno do juiz? Suborno do juiz ocorre quando ele recebe dinheiro ou alguma vantagem para decidir de forma parcial, favorecendo uma das partes. Esse ato, além de crime, pode gerar nulidade absoluta de todos os atos praticados pelo magistrado no processo, porque fere diretamente a imparcialidade, que é o juiz natural que está na Constituição Federal, e a confiança do judiciário. Tá? Vamos seguir em frente aqui. O que é nulidade por ilegitimidade das partes? A ilegitimidade das partes acontece quando quem entra com a ação ou contra quem ela é movida, o réu, né, não é pessoa certa para aquele tipo de processo. Se for um caso grave, como um promotor que não tem atribuição para propor uma ação penal pública, a nulidade é absoluta. Já se for uma representação mal formulada, que pode ser corrigida, a nulidade é relativa. Por exemplo, se uma ação penal pública é iniciada por um advogado particular sem autorização da vítima, isso é nulidade absoluta, pois o Ministério Público pode fazer. A falta de denúncia ou queixa pode gerar nulidade? Sim, porque a denúncia ou queixa são a base para iniciar uma ação, um processo penal, uma ação penal. Sem elas, não há acusação formal contra o réu. Se a peça for mal feita, com ausência de elementos, erros gramaticais, pode ser nulidade relativa. Agora, se não houver nem a peça, é nulidade absoluta. Se uma denúncia não descreve o crime e nem indica quando ou onde ele aconteceu, a defesa fica em possibilidade de rebater as acusações de forma adequada, tornando o ato inválido. A falta de representante da vítima gera nulidade? Sim, quando a lei exige representação para que o processo penal continue. Se faltar, o Ministério Público não pode agir, se o MP não seguir. Contudo, se a vítima apresentar a representação dentro do prazo legal, é possível convalidar o ato. Por exemplo, no crime de ameaça, a vítima precisa representar contra o autor. Se o processo começar sem a manifestação, mas ela foi feita antes de vencer o prazo decadencial, o defeito é corrigido. A ausência do réu na instrução pode gerar nulidade? Não necessariamente. O réu tem o direito de estar presente, mas não é obrigado.
O importante é que ele seja intimado para ter oportunidade de comparecer. Se ele não for intimado e não tiver chance de se manifestar, onde pode haver nulidade relativa. Por exemplo, se o réu não foi avisado sobre a audiência e perdeu o depoimento de uma testemunha-chave, isso pode levar à anulação do ato. Não conceder prazo para acusação ou defesa traz nulidade? Sim, mas é relativa, porque é preciso mostrar o prejuízo. Se a defesa perde o prazo para apresentar provas, porque não foi intimada corretamente, ela pode pedir anulação, provando que isso afetou a estratégia do caso. Então é isso, pessoal. Fiz esse vídeo inicial, depois eu vou fazer um vídeo 2, 3, continuando o estudo das nulidades.